Bom, galera, estamos aqui de volta com mais um Derico Convida através do Olá Podcasts, que você pode acessar pelo www.olapodcasts.com e também nas plataformas de streaming como Spotify, YouTube e todas as outras plataformas que você tenha acesso, porque além do conteúdo do Derico Convida, que está com mais de quase 50 episódios já, você tem os outros conteúdos da Olá Podcasts. E aí você vai lá, tem uma curiosidade aqui, uma ali. E nós hoje estamos aqui com Patrícia Palumbo, sensacional. Uma figura que para mim é emblemática da nossa profissão. Você tem uma capacidade de aglutinar, de manter a nossa vela acesa, a nossa chama. Que alegria. É muito legal. Tudo bem com você? Tudo bom, Derico. Um prazer estar aqui contigo. Muito tempo, né, que a gente não se via. Saudade disso. A gente estava conversando aqui, porque o interessante do Derico Convida é que a gente vai se encontrando antes aqui e vamos batendo papo antes de entrar no ar e a gente vai queimando pauta, porque a gente vai falando das coisas e a gente estava falando justamente sobre isso agora, de a gente não se ver. E o podcast, ele tem essa virtude, digamos assim, de trazer de volta o approach de você estar pessoalmente conversando com as pessoas. Sim, né? O seu, né, que tem essa possibilidade de convidados. Tem podcasts de todos os jeitos hoje por aí no Brasil. O Brasil está vivendo um boom, né, de podcast. Está muito bom isso. Muito bom. Na verdade, o exercício da conversa presencial é uma coisa que a juventude, a pré-adultícia está perdendo, né, na verdade. Né? Na verdade, eu acho que agora eles estão retomando, porque depois, com o fim da reclusão obrigatória, né, a galera que pegou isso bem na adolescência, na pré-adolescência, sofreu horrores, né, Derico? Porque é um momento em que, de fato, você está se provando na vida, né? Pré-vida adulta. Então, muitos casos de depressão acontecendo aí, coisas sérias, né? Você sabe que eu tive um dos podcasts que eu fiz foi com o Pondé, e a gente estava conversando sobre essa coisa do suicídio na faculdade, nessa idade de 20, 19, muitos, 20 e poucos e tal, que é uma coragem que você tem que ter de se expor à morte por uma depressão, uma crise de ansiedade específica ou uma falta de orientação ou de uma desesperança, desesperança, cara. Isso é muito triste, né? Muito triste, muito triste. A gente tem visto cada vez mais coisas assim acontecendo. Eu acho que é a desesperança, não sei. Eu nunca passei por nada parecido, mas... Por que você acha que isso não bateu a sua porta? Você exercitou a esperança na sua vida como uma forma de caminho? Eu exercito todos os dias, então, mas sem a menor Mas isso é uma dúvida. coisa da nossa geração, porque somos da mesma geração. Sim. A gente teve esse privilégio? Não sei, Derico, eu acho que a gente é de uma geração... nós crescemos durante a ditadura. Sim. Mas éramos crianças, especialmente durante a ditadura, né? Eu nasci em 65, você em 66. Então, por exemplo, era normal pra gente fazer fila no colégio, botar a mãozinha mãozinha no peito, hastear a bandeira. Tinha aquela coisa de você estar à distância de um braço do outro. Organização social e política, o SPB. Né? Então, era uma organização que a gente meio não questionava até a adolescência, vamos dizer, porque era o que a gente vivia. Eu vivia numa cidade pequena, vivia em São Sebastião, então eu estava muito próxima do mar e da Mata Atlântica, era bicicleta, mergulho, velejar, surfar, mergulhar. Você acha que isso ajudou você a tirar o seu foco do que seria essa coisa que vinha da ditadura para você? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o diretor-presidente da Petrobras em São Sebastião era um general. E a gente eu não me perguntava, entendeu? Cheguei a me perguntar, mas nossa, que estranho, né, um general, mas eu não entrava a fundo. Eu só fui entender o que estava acontecendo... Quando acabou? Não, depois dos 16, 17. Que na verdade é 82, 84, um pouco antes da abertura. Exatamente, que foi quando eu entrei na faculdade, eu vim para São Paulo, fiz PUC, né, fiz PUC, jornalismo na PUC e história na USP, então...
aí já começa a As entender. outras influências, né? Começa a entender o que está acontecendo. Mas você era blindada em São Sebastião como uma espécie de um paradise, assim? Você de certa vivia... maneira, sim. Porque, claro, a gente lia muito em casa. Sim. Mas... Seus pais foram influenciados pela ditadura? Minha mãe foi professora de alfabetização a vida inteira. Então ela esteve sabe... no front. Esteve no front, mas era lá em São Sebastião. Meu pai, carioca, nascido na Tijuca, foi para São Sebastião nos anos 60, no começo dos anos... Qual que era o ofício dele? Meu pai trabalhou na Petrobras a vida inteira. Ah, tá, ele era o quê? De refinaria mesmo? Trabalhava em plataforma? Não, trabalhava no terminal de transferência e estocagem de petróleo lá em São Sebastião. Sabe Ilhabela, né? Sim, sim. Entre São Sebastião e Ilhabela tem aquele terminal. Exato. Meu pai trabalhava lá. Entendi. E minha mãe professora. Então eles fizeram lá a família toda e a gente tinha uma vida bastante blindada, como você está dizendo, mas pela estrutura... Pela vida. Pela vida que a gente vivia ali, entendeu? Não tinha... Meu pai e minha mãe faziam teatro na cidade. Eles tinham esse lado... Eles tinham um lado cultural fortíssimo. Meu pai era um cara de rádio no Rio de Janeiro. Sim. Minha mãe, como professora, fazia bloco de carnaval, fazia grupo de teatro. Hoje divertida. Ela conta causos caiçaras, divertidíssimo. Então a nossa formação de música, literatura... Vem muito deles. Totalmente deles. A gente não tinha nenhuma livraria, nenhuma loja de discos. Os livros chegavam por correspondência. Lembra edições de ouro? Sim, edição de ouro. A gente comprava... Os livrinhos menores, Exato. Né? A gente riscava, assim, vinha um folhetinho, a gente riscava. O que queria, fazia o pedido. Exatamente. E uma Kombi passava lá vendendo discos, então... Você conta uma história dessa para uma adolescente de 18 anos hoje, o cara não sabe nem do que você está falando. Não, é impensável, porque... Imagina... Era a nossa internet, né? Sim. O rádio de Ondas Curtas era a nossa internet. OC. Exatamente. Né? Mas é engraçado porque, por exemplo, porque é ruim a gente falar da gente, né? Mas, assim, a minha adolescência, eu estava falando até com você sobre isso agora, era o Teatro Lira Paulistana. Maravilhoso. Eu vivia lá. Então, todas a Praça Benedito Calixto... Seu quintal. Porque era ali que eu convivia com as pessoas, que eu entendia o movimento que estava se criando da música brasileira dentro de São Paulo, com o Itamar, com o Arrigo, o Grupo Rumo, o Premê, Língua de Trapo. Eu cresci com eles, só que eu tinha 12 anos, 13 anos nessa época. Você não entendia, mas pressentia, né? E aquilo pra mim era lindo, porque eu pegava minha flautinha lá e tocava com os caras, e todo mundo feliz e tal. E a galera vinha toda da ECA, do Colégio Bandeirantes e Mackenzie, e eu tava no pirralho, né, no cara? Arquidiocesano, falando com o irmão Leão, com os padres da Arós e tal. Então eu tinha essa dicotomia de uma família muito... Desculpe a pergunta, mas uma família muito religiosa sua também? Não, muito sincrética. Ah, tá. A minha era muito religiosa. Não, eu fiz catecismo, mas porque eu queria jogar bola na quadra do salão paroquial, entendeu? Então, para isso você tinha que ter a tal da carteirinha. Aí a gente fazia catecismo. A cidade era muito pequena. Sim. Entre São Sebastião e Ilhabela, quando a gente era criança, devia ter 20 mil, 30 mil pessoas. Então, isso São Sebastião sendo uma cidade com 100 quilômetros de costa, de praia, né? Então, ali no centro era menor ainda. Então, era muito pulverizada a população, muito pulverizado. Né? Então, nós do centro éramos uma turma que todo mundo se conhecia, todo mundo. Então, a mesma turma do colégio era a turma do catecismo, era a turma da natação, era a turma da praia. Mais tarde foi a turma da rua da praia. Sim, onde das a gente... pequenas baladinhas. Das baladinhas. Então, o catecismo... Foi legal fazer, eu gostei muito. E tinha aquela coisa da hóstia, que eu achava que ia acontecer algum tipo de coisa muito louca. Então eu ficava na expectativa de tomar aquilo, vinho, a hóstia, não sei o quê. E eu tinha 11 anos quando eu tomei a primeira comunhão. E eu falei, cara, não tá acontecendo nada, tá grudando no céu da boca, vai dar uma merda. Aquele pãozinho, né? Vai dar alguma coisa errada aqui. Foi bom, foi divertido. Irmãs, irmãos? Eu sou a mais velha de 5. Ah, você é família grande. Família grande.
E como é ser a mais velha numa cidade pequena do interior? É divertido por um lado, né? Ser a mais velha é igual em qualquer lugar, mas assim... Eu não tenho essa experiência porque eu sou o mais novo, eu sou o inverso. Você é o caçula. Eu sou o estragado. Porque tem essa, né? Eu acredito que o seu irmão, mais o caçula, passou por tudo já com as portas todas abertas, sim, né? Até o caminho quem abriu foi você, né? Sim, até porque a minha mãe, quando teve a Isabel, que é a minha irmã caçula, já tinha 40 anos. Quando eu nasci, ela tinha 23, 24, né? Então era completamente diferente. Sim. Os 4 primeiros filhos foram meio na escadinha, assim. Ela foi temporã. A Isabel, a caçula, foi temporã. Mas ser a irmã mais velha é divertido num monte de sentidos. Tem as responsabilidades de ser a irmã mais velha? Você sentiu isso? Eu senti... Você tem que dar o exemplo? Tá? Não, imagina. Não? Eu era mó safada, assim, eu andava pela rua. Você deu exemplo, então. Dei exemplo de estar na rua o dia inteiro. A gente teve uma infância maravilhosa. Né? Era uma rua de terra ainda, imagina. Sim. A gente andava de bicicleta como andava em cima do telhado. Que delícia. E o mar ali na frente, né? O Tebar, que era o clube da cidade, também super pequenininho. Então era uma vida muito para fora, sim. muito física, muito... Isso você traz até hoje? Totalmente. Você é para fora, assim, totalmente. Você usa essa experiência Tenho as duas coisas, né? Eu tenho um lado que é muito... quero ir para a praia, quero ir para o mar, quero andar de bicicleta, quero ver as pessoas, quero ir para o show. E uma hora ou outra eu quero ficar em casa, deitadinha na rede, lendo um livro atrás do outro, final de semana Você inteiro. É uma boa companhia para você mesma? Eu sou a melhor companhia para mim. Opa! Você gosta de estar sozinha? Gosto muito, cada vez mais. Não é que eu não gosto de estar com outras pessoas. Não, mas eu digo assim, você se dá bem sozinha? Eu me dou muito bem, eu me distraio muito, eu tenho muitas coisas para fazer sozinha, eu faço marcenaria, eu faço meus podcasts, eu leio os meus livros, eu cuido do meu jardim. Cara, eu tenho uma inveja disso, cara, porque eu sou um cara completamente dependente. Dependente? Dependente de pessoas. eu me sinto nu sozinho, cara. Que coisa estranha, Eu adoro gente também, eu adoro dar festas, eu adoro dançar, eu adoro estar cheia de gente, mas eu tenho os momentos em que na família a gente chama de momentos urso, sabe? Eu quero estar quieta, eu não atendo telefone, eu não falo com ninguém. Cada vez mais ou você mantém uma certa rotina com relação a isso? Eu tenho uma certa harmonia, assim, de momentos assim e momentos não assim. Claro que durante a pandemia o momento urso era um pouco maior, né? Mas aí eu criei esse podcast, o Peixe Voador, para eu poder falar com as pessoas. Porque eu sou da comunicação, né, Derico? Sim. Desde os 18 anos no rádio, então quando chegou aquela hora em que eu não podia falar com ninguém, nem sair, conversar, ir em show e nada, começou a dar um pânico mesmo. Pois é, né? Muda a estrutura de visão de vida, né? Que você fala assim, eu tô impossibilitado de fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer. Exato, né? E as coisas que trazem o nosso sustento, né? Então, exato. Foi uma temporada bastante difícil. Mas eu acho que, você me perguntou, né? Se eu sou uma pessoa esperançosa, né? Eu acho que a gente, nesse momento, pôde usar as ferramentas que a gente construiu, as ferramentas pessoais. Que ficam meio que largadinhas ali, né? Que a gente construiu durante a vida. E que a gente começa a construir na infância. Exatamente. Então, eu me senti muito privilegiada por ter vivido, né, esse tempo todo. Sempre me senti privilegiada por ter uma infância na praia. Mas, mais do que nunca, durante a pandemia, eu fiquei muito feliz com a minha vida de eu ter essas ferramentas à mão. Entendi. São patrimônios, né? Yoga, meditação, marcenaria, natação, sabe? Bicicleta. Tudo isso é ferramenta, gente. Sim. Tudo isso. Tudo que você puder aprender na sua vida. Se você exercitar uma por dia, você vive a sua vida inteira. Porque sempre você vai ter uma coisa diferente para ter. Exato. E o tédio é uma coisa horrorosa, né? O tédio então, você acha que o tédio é a falta dessa caixinha de ferramenta? Eu acho que pode ser. Porque você se deixa consumir por uma desesperança, entende? É o diabinho e o anjinho, né? E se você não tem aquela coisa do serviço, né? O taoísmo fala muito sobre isso, o budismo também, que você está nesta vida, neste corpo, neste lugar, a serviço, né? Então, se você se melhora, você melhora não só a sua vida, como a vida à sua volta. Sim. E isso, para mim, é básico.
Então eu estou todo dia buscando uma coisa nova para fazer, um livro novo para ler, uma música nova para ouvir, entendeu? Uma pessoa nova para conhecer. Uma pessoa nova para conhecer é sempre bom. Né? Porque isso também ativa lados obscuros, né? Porque ela pode trazer para você coisas que até então você não estaria nem imaginando. Sem dúvida, né? aprender com outro é maravilhoso. É maravilhoso, né? A quem você acredita isso? A quem você é grata? A quem eu sou grata? Nossa, muita gente. Não, mas assim... Mas vamos lá, minha avó Benedita, minha mãe Neija, o meu pai Zé Luiz, minha avó materna Benedita, minha avó paterna vó Ema. Com quem você teve muita convivência? Muita convivência. Minhas avós foram muito importantes para mim. Minha avó Benedita no sentido mais acolhedor, foi mãe de 5 filhos também. Sim. E minha mãe, a primeira filha, eu a primeira neta. E quando eu voltei para São Sebastião com a minha filha pequena, eu morei com a minha avó. Isso foi muito importante. Sim. Resgate? De resgate, né? De resgate com um acolhimento familiar. Sim, porque... que é diferente de mãe, né? Avó? Nossa, mas assim, a avó, ela só te acolhe. Exatamente. Só te exatamente. acolhe. É um negócio assim que... É um amor ela só te cuida. Incondicional. Ela só te cuida. Exatamente. A mãe tem todas as obrigações, né? Que a avó não tem, né? Que a avó não tem. Então, mas a minha mãe foi muito especial, assim, ela é muito especial. Minha mãe é a minha formação, né? A minha mãe como contadora de histórias, como uma mulher ligada aos livros e tudo, ela foi muito... Importante. E é muito espelho para mim. Seu pai já foi? Meu pai já. Meu pai morreu em 2016, tem 6 anos. E minha mãe faz 80 anos daqui a pouquinho. Ah, que bonitinho. Tá muito linda, tá muito ótima. Vive só? Não, vive com a minha irmã Isabel e é uma matriarca, né? E a gente vive na casa dela. Lá em São Sebastião? Lá em São Sebastião. Meus irmãos, meu irmão e minhas irmãs todas moram lá. Então só você que desgarrou? Só eu que vim pra cá. E na pandemia eu fui morar lá, né? Sim. E agora eu tô entre São Sebastião lá, e São Paulo. Então eu tô muito perto sempre. A família tá sempre perto dela. E isso é muito importante, isso é muito saudável. E você falou sua filha e tal, você foi casada? Fui casada com o pai da minha filha. Uma filha só você tem? Uma filha só. Fui casada Presente? Ela tá sempre com você? Muito, Mamãe, te amo? Nossa, somos muito amigas, muito companheiras, é uma delícia. Ela vive com você? Não, ela vive com ela. Ela tem a vida desde dela. Desde os 21, 22 anos. Você criou ela para o mundo? Mesmo que eu não quisesse, ela é aquário, sabe o que significa isso? Sério? Sim. Ela é uma mulher linda independente. Hoje, independente, muito bem educada, muito bem formada. E seguiu a vida da mamãe? Não, ela é, de certa maneira, ela é produtora de eventos, ela trabalha na São Paulo Negócios, Gabriela, ela chama, uma moça linda. Tá? Sou muito orgulhosa dela. Muito, muito mesmo. E como é a sua vida como mãe? Foi o que a sua mãe tem com você? Assim, que a gente estava conversando, porque a avó só acolhe, a mãe é mais direcionada com a responsabilidade. A mãe... eu digo hoje para as minhas amigas mais novas, ou mesmo da minha idade que ainda tem filhos pequenos, que eu tenho o job entregue, sabe? Acabou, né? Porque, passou olha, o bastão. Claro que dá trabalho, né, Derico? Dá muito claro trabalho. Que dá trabalho. É uma responsabilidade, é um amor imenso que você nunca antes da vida, né? experimentou, né? Porque é uma criança, primeiro, que depende de você, Sim. Depois é uma menina que está indo para o mundo, depois é uma adolescente no Baixo Augusta, depois é uma mulher adulta, e você está sempre pensando. A preocupação não para, A preocupação nunca eu vejo para. Minha mãe tem 92 anos de idade, ela olha para nós e pergunta sempre as mesmas coisas. Como é que você está? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Exatamente. É um negócio... Essa semana eu fui fazer canja para ela, porque estava meio gripada, entendeu? Tadinho. Então, agora, eu sempre tentei ser uma pessoa do diálogo, sabe? Eu acho que o diálogo também é uma coisa que a gente ensina e aprende. Sim. E acho que é fundamental para um ser humano, um adulto saber exercitar isso, funcional, entendeu? E aberto e enfim, que sabe tomar decisões. O diálogo ele tem duas vertentes, a de quem sabe falar e a de quem sabe ouvir. Exato. Né? A escuta é fundamental para o aprendizado. É fundamental. Fundamental. É verdade. Então eu passei isso bastante para ela e eu percebo que ela conversa muito com as pessoas à volta dela e que as pessoas a procuram muitas vezes. Realmente mandei bem. E o seu caminho, digo profissional, mas eu acho que tem muita coisa do pessoal dentro do teu caminho profissional, né? Sim, sempre tem. Aonde que você começou a cavar isso? Qual foi
a luz que acendeu para te levar para esse caminho? Eu digo sempre que eu tive sorte na vida, Derico, porque eu vim para São Paulo para estudar, mas eu entrei em jornalismo meio por acaso. Eu entrei em história porque eu queria. Eu queria ser professora de história. Eu sempre também quis. E voltar para São Sebastião e trabalhar meio período numa escola qualquer e no outro meio período ser vagabunda de praia. Isso não se mostrou possível nos 10 minutos do primeiro tempo, né? E eu entrei em jornalismo e amei o jornalismo. Foi totalmente de encontro. Mas o que te fez ir para o jornalismo? Uma conversa no cursinho, que os colegas diziam, como é que você vai prestar uma faculdade só? Você tem que prestar duas, porque se você não entra em uma, você entra na outra. Opção. Eu falei, mas eu não quero outra, eu quero estudar. Não, presta jornalismo, que é a sua cara. Eu falei, tá, vou prestar. E aí no cursinho mesmo me inscrevi no vestibular da PUC. E você não entrou em história e entrou na segunda opção? Não, entrei nas duas. Eu entrei em história na USP e entrei em jornalismo na PUC. E fui fazendo os dois ao mesmo tempo, só que no segundo ano eu já entrei para um estágio, apoio de produção na Rádio Cultura MFM, na Fundação Padre Anchieta. E enlouqueci com aquele lugar. Enlouqueci com os estúdios, com os discos, a rotina com a ali, produção, né? com aquela coisa de edição, de programas e de entrevistas e coisas. E fui numa entrevista com o Cazuza, carregando o gravador de rolo da repórter indicada, fiz umas perguntas para o Cazuza e fiquei totalmente viciada, imediatamente, do tipo, eu quero fazer isso da minha vida. Foi picada pelo mosquito. Ali, naquela hora. E nunca mais larguei. São 30 e tantos anos, eu comecei com 18, estou com 56, sei lá. E você abandonou a história ou você se formou em história? Não, eu não terminei. Eu fiz até o terceiro ano, o primeiro e o segundo direitinho, o terceiro aos trancos e barrancos, e aí larguei. E tem vontade de voltar? Às vezes tenho, mas hoje eu penso que são tantas as outras possíveis formações, né? E que eu voltar para a academia nesse sentido, assim, talvez não seja a melhor coisa. Mas você acha que a cátedra da história você faz na vida? Sem a menor dúvida. Você estuda as coisas da história sem precisar estar Sem a menor dúvida. Eu tenho ainda os livros do primeiro e do segundo ano em casa e eu volto a eles. Eu estudo muito poesia e literatura. Sim. E sempre que eu tô, por exemplo, se eu tô lendo Basho, eu vou lá procurar a história do que foi, vida. Né? Aquela antiguidade lá no Japão. Se eu tô lendo os clássicos, tipo Ovídio, se eu estou lendo Plutarco, se eu estou lendo Platão. Mas aí você vai ao redor, você vai estudar como era a época em que ele viveu. Exato. Eu faço isso com a música. Eu também faço. Também faço a mesma coisa. Porque eu estou agora fazendo um projeto de narrar o Pedro e o Lobo. Ah, que genial. E aí você vai atrás de Prokofiev, o que era a música russa, como era a vida na época, por que ele compôs isso, qual era a ideia dele de falar. E isso é história, na verdade. Totalmente história, totalmente E aí, história. talvez, muito provavelmente, a faculdade não te dê essa opção de estudo, né? A faculdade te joga uns conceitos que são legais, tipo determinismo geográfico. Sim. Um negócio que eu acho espetacular. Por exemplo, a minha história de vida, voltando à esperança, né? Eu acho que tem um determinismo geográfico nessa questão. Eu aprendi a entender o tempo da natureza, porque eu vivia o tempo da natureza. Quando criança, na primeira formação. Então eu consigo entender as demandas e necessidades da natureza. Da natureza da qual fazemos parte, portanto, da minha própria natureza, da natureza daquele indivíduo com quem estou me relacionando, da natureza desta cidade louca, desse momento louco que a gente está vivendo. Através disso aí. Da experiência que você teve em loco. Da experiência que eu tive e tenho ainda, né? Porque eu vou pro mar, eu fico ligada, eu não saio de casa sem olhar a meteorologia. Todo dia eu vejo a meteorologia. E eu tenho uns 10 apps de meteorologia no meu telefone. Então, eu acho que tem conceitos ali que a gente leva para a vida. Assim como tem conceitos na faculdade de comunicação que a gente leva para a vida. Então, mas, por exemplo, você acha que, por exemplo, jornalismo, existe uma máxima que diz que você não precisa fazer jornalismo para ser jornalista. Eu acho terrível. Eu também acho, do mesmo jeito com a música. Você toca música, todo mundo está no mesmo balaio. Quem estudou a vida inteira e se investiu em instrumentos e em professores e tal, e quem toca violão no bar, e quem canta tocando baixo... somos todos músicos.
E não é verdade, né? Eu acho que podemos até ser todos músicos, podemos ser todos comunicadores, mas eu acho que a diferença entre um comunicador que tem uma boa formação, que passou por uma faculdade, e um comunicador que abre o microfone e faz o primeiro podcast na vida dizendo que eu sou um qualquer jornalista, coisa, entendeu? É gritante para mim. Eu consigo perceber imediatamente se a pessoa que está no microfone tem formação ou não tem, se está seguro a respeito do que está falando, se entende daquele assunto ou não entende. Assim como você, que é músico e que tem esse ouvido maravilhoso que você tem, vai sacar perfeitamente quando você ouve. Se ele tem a bagagem ou se ele não tem, tem bagagem ou se ele não tem, porque o repertório está impresso ali, né, Derico? O repertório assunto, né? O repertório está no seu jeito de falar, o repertório está no seu jeito de tocar, está nas frases que você faz. Até na sua composição mesmo, né? Se você se apresenta bem, se você dá o devido valor ao que você está fazendo. Exatamente. E ao que você está recebendo também. Exatamente. A pessoa que sabe escutar e, portanto, aprendeu da escuta, eu não estou nem falando agora só do academicismo, mas se você aprendeu da escuta e deu importância para isso, aquilo também fica impresso em você. Sim. Então eu não acredito nessa coisa nessa de coisa que orgânica, pura e simplesmente simplesmente orgânica. Não. Acho que tem que ter um esforço. Sim. E o esforço é prazeroso. Ontem mesmo, no último episódio do Peixe Voador, que é o meu podcast, Sim. eu li um texto do Rilke que apareceu a partir da leitura da Bell Hooks, que é uma escritora negra maravilhosa que escreveu um livro tudo sobre o amor. Ela divide o amor em 13 capítulos. Olha. E é um livro interessantíssimo. E num momento ela cita o Rilke e o Rilke fala coisas incríveis sobre o trabalho. Trabalho, labor. Eu posso ler para você? Por favor. Pera, eu vou pegar aqui que uma ouvinte até colocou, depois de ler, no Instagram dela, repetiu a frase que eu li lá, porque foi muito marcante, realmente. E eu não esperava essa frase do Rilke, o que foi muito interessante, porque Rilke é aquele cara do Retrato do Artista, Cartas a um Jovem Poeta. Espero que esteja aqui ainda, deixa eu ver. Estará, com certeza. E já foi. Era Stories, né? Deixa eu ver se eu fotografei. Às vezes eu fotografo. Porque é muito legal. Tá aqui. Olha só. Como em muitos outros casos, as pessoas também confundiram o papel do amor na vida. Transformaram-no em diversão e prazer, porque pensaram que diversão e prazer seriam algo mais feliz que o trabalho. Mas não há nada mais feliz que o trabalho. E o amor, por ser a felicidade extrema, não pode ser outra coisa a não ser trabalho. Olha que genial. Que coisa. Olha que genial que é isso. Agora, ele falou sobre uma coisa que eu também tenho uma certa dúvida. Sim. A relação entre prazer e felicidade. Tudo certo. Mas prazer é uma coisa e felicidade é outra completamente diferente, você não concorda? Eu acho que elas se complementam e o prazer pode estar na felicidade, o prazer pode estar em muita coisa. Mas não é uma confusão? Você usar o prazer como felicidade e nem sempre o prazer traz a felicidade, ou nem sempre quem é feliz tem prazer. Sabe aquela coisa? Sei. Só que as pessoas confundem prazer com felicidade. Né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Tanto a felicidade, eu acho que é um conceito mais abstrato que o prazer. O prazer ele é mais imediato, né? É imediato. E o prazer é uma coisa assim, que pode ser o prazer físico, o prazer instantâneo, o prazer de uma taça de vinho. Exatamente. O prazer de um beijo bom. De uma boa companhia. De uma boa companhia. E a felicidade é mais amplo. Intrínseca. A felicidade inclui o prazer. Exatamente. Eu acho que é um pouco isso. Exatamente. E ele fala sobre isso de uma forma muito contundente, na verdade, né? E isso que ele fala do amor ser o trabalho, o extremo, né? Sim. É porque, assim, claro que a paixão tá ligada ao prazer. Sim. Primeiro. E também a felicidade. Mas o amor não é prazer o tempo todo. Não. O amor, às vezes, é pelo contrário. O amor machuca, às vezes. A paixão se transforma em amor, né? Pode, se você trabalhar em cima. Aí é que é o ponto do Rilke. E eu achei genial. Uma coisa que o Jô falava, que eu achava muito interessante, é que a paixão é uma doença. Pode ser uma doença. Que é uma patos, né? É uma patologia. Clinicamente falando, é uma doença.
E ela se cura, entre aspas, se transformando em amor, porque daí o amor passa a ser aquela coisa de relatividade. Que tudo... não é necessariamente tedioso. Não, Aí é que muito é pelo o lance, contrário. né? A pessoa ele é que mais tá... controlável. Exato, a pessoa que está atrás do prazer e da paixão o tempo todo é uma pessoa que não se sacia nunca. Não, ela se frustra, na verdade, porque ela não vai encontrar nunca o que ela está buscando, né? E o desejo é força motora da vida, né? É força vital, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Mas você trocar uma obsessão por outra a vida inteira... É mais do mesmo. É horrível. É trocar 6 meia dúzia. É horrível. É um negócio assim que o desconforto. Em algum momento você se viu diante disso, da busca do ideal? Em muitos momentos na vida. Você achou? O ideal? Alguma coisa assim que te transformasse, aquela sua busca em felicidade? O ideal em si é uma utopia, né? Como diz na música, a perfeição é uma meta do goleiro da seleção. Sim. Então, assim, eu acho que a gente nunca vai alcançar o ideal, nem a perfeição. Nunca. Mas porque a gente pinta o quadro de forma impossível? Eu acho, porque a gente pinta o quadro de maneira... ideológica, não é ideológica, mas é fabulesca, sabe? O ideal é fabulesco, é romantizado, é longe daquilo que você tem dentro de si. Do seu possível. Então, a minha busca tem sido, esses anos todos, de diversas maneiras, buscar o que eu desejo realmente. Não o que a sociedade, a cultura espera que eu deseje e conquiste. Entendo. Noção de sucesso, por exemplo, que nós jornalistas temos buscado, né, alguns equivocadamente, outros buscando um jornalismo celebridade, uma coisa que, para mim, é totalmente diferente a noção de sucesso de jornalismo profundo, cauda longa, responsável, ético, do jornalismo celebridade. Então, mas você acha que aí não tem uma pitada de vaidade nisso? Sempre tem. A vaidade é inerente ao ser humano. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você tem a sua vaidade? Claro que eu tenho a minha vaidade. Eu quero ser reconhecida. Mas você controla a sua vaidade? Busco. Mas por que a vaidade tem que ser controlada? Porque senão a gente se perde, Derico. Só a vaidade te faz... É como a paixão. São coisas que te... nublam a visão, entendeu? Então, se eu me pauto pela vaidade... bom, tá certo. Se eu me pauto ou se eu me pauto pelo desejo de sucesso a qualquer custo. É a mesma coisa que você querer ganhar uma grana a qualquer custo. Sabe? Tudo parte da mesma coisa. Então, mas aí você fala assim, a vaidade é como a paixão. A paixão se torna um amor, o amor é controlável. A vaidade se torna o quê para ela se tornar controlável? Eu acho que a vaidade, ela tem que estar... ligada é tão difícil falar uma coisa dessa. Eu acho assim, vamos falar da minha vaidade. Vamos dizer, qual é a minha vaidade? Eu gosto de dizer, por exemplo, que eu criei muito bem a minha filha. Isso me deixa vaidosa. Sim, isso eu gosto dos meus cabelos. Orgulho. Eu tenho vaidade com o meu cabelo. Eu gosto de estar com ele sempre bem cortado e tal. Mas eu não sou refém desta vaidade. Eu não deixo, por exemplo, de estar aqui com você porque o meu corte de cabelo não tá legal. Não tá do jeito que eu queria. Eu não vou fazer um procedimento invasivo no meu rosto porque eu tô... Para parecer ser o que você não é. Com as minhas marcas do tempo aqui e tal. Porque eu não tenho mais 30 anos, eu não tenho mais 40 anos. Mas isso é uma visão de vida? Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, aceitar o envelhecimento é um trabalho... mental e físico e difícil de fazer, especialmente para as mulheres nesse país, né? Acho que em qualquer país, porque a gente tem os padrões de elogio à juventude, né? Do status, né? Como se você enquanto mulher não pudesse mais ser desejada. Só porque você tem 60 anos. Porque você tem 60 anos de idade, 70 anos de idade, ou porque você não está... não tem mais o padrão de beleza... bombada na academia aos 50 anos, aos 60 anos. Então, a minha vaidade talvez seja uma vaidade intelectual. A minha vaidade é uma vaidade de saúde mental, uma vaidade de gentileza, sabe? Eu tenho desejo de envelhecer... De saber. Você tem o desejo de saber? Eu tenho o desejo de saber cada vez mais, eu tenho o desejo de envelhecer sendo gentil comigo,
sabe? E talvez seja por aí. Eu tenho vaidade de ser reconhecida pelo meu trabalho, e eu sou. É óbvio. Sim, mas a gente estava falando de redes sociais ainda há pouco, né? Antes da gente começar a gravar. Aí é que entra a armadilha. Sim. Se eu fico, tendo eu 56 anos, se eu me pautar... Se virar refém... Se eu virar refém e me pautar pela vaidade de ter 1 milhão e não sei quantos seguidores, eu vou me perder. Tá certo. Porque Seu foco vai mudar de... Eu vou ter que me especializar numa coisa que não é o foco da minha vida. Me especializar em buscar seguidores e entender uma mídia que é uma mídia... contemporânea, né? Contemporânea, não é a sua, né? que não é a minha. Eu sou uma pessoa contemporânea, mas eu acho que há uma coisa muito importante nessa questão da internet, das mídias digitais e das redes sociais, que são muito flutuantes, né? Eles mudam as regras a cada 6 meses, sei lá eu. Talvez até menos. Talvez até menos. É o imediatismo, que a gente não é do imediatismo, não, né? A gente é da construção. Da maturação. A gente é da cauda longa. Eu sou da época da fila que você ficava esperando o disco chegar na loja. Exatamente. Sem contar o seguinte, Derico. A gente não pode, nesse momento... Te amo. A gente não pode, nesse momento que as coisas são assim, achar que tudo que a gente fez não tem sentido e valor. Exatamente. Porque a gente não tem 1 milhão de seguidores na internet. Isso é uma tremenda de uma armadilha. Entende? E é uma armadilha da vaidade. Exatamente. Eu não vou entrar nessa paranoia. Da inveja também. Eu tenho inveja dele porque ele tem 1 milhão e não tem. Então eu vou chegar... Gente. A minha meta passou a ser ultrapassar esse cara. Não. E não tem que ser, né? Mas nem Primeiro a poder de ser... decreto, entendeu? De jeito nenhum. Eu quero viver a minha vida. Você sabe que eu, na época, só ilustrando o que você está falando, eu tinha... Cara, eu não tinha casado ainda. Eu casei com 21, em 1987 a 88. Então isso foi 85. Tinha 18, 19 anos. Um amigo, querido irmão meu, na época, saiu daqui, foi para Florianópolis estudar saxofone, porque ele queria tocar melhor do que o John Coltrane. Apenas melhor que o John Coltrane. Primeiro que isso é impossível. Você tem que nascer de novo. Não, e segundo que não tem valor nenhum você tocar melhor do que... Diante de que critério? Quem é que vai falar para você que você está tocando melhor do que o John Coltrane? Esse cara que está falando isso para você tem que ser o John Coltrane. Exatamente. Você toca melhor do que eu. Então, cara, é aquela coisa de você buscar uma meta... Impossível, exatamente. Imagina a tortura que é esse aprendizado desse cara. O cara se mata. Ele se mata. Aí o seu desejo perde a proporção. Passa a ser um terror. Passa a ser um terror. Deixou de ser um prazer. Deixou de ser a felicidade. Exatamente. Vira aquela meta impossível. Exatamente. E as pessoas vão se corroendo por isso. E outra coisa que eu acho interessante também, principalmente vindo de você, é que você é de uma geração do rádio, da mídia de televisão, daquela coisa da maturação de você esperar a coisa... O Paul McCartney é o Paul McCartney porque ele ficou 2 anos sendo #1 na hit parade de não sei o quê. Hoje, 5 minutos bastam para você atingir o sucesso e o fracasso imediato. Ao mesmo tempo. É a mesma hora. 5 minutos. Essa política de cancelamento e de endeusamento, né? Então, assim, eu acho que... Superação, você tem que ter um sucesso imediato. Você fez isso aqui, foi legal. Amanhã, se você não tiver uma coisa melhor do que essa aqui, cara, é horrível. Tchau. É horrível. É horrível, realmente horrível. Eu acho que assim, eu entendo e admiro a inteligência de algumas pessoas para esse tipo de ecossistema. Sim. Mas a minha inteligência é para outra coisa. Sim. Eu valorizo essa inteligência que eu tenho e eu gosto de viver aonde eu vivo e como eu vivo. Gosto muito. Você acha que tem lugar para essas diversidades intelectuais? É claro que tem. Mas e por que as pessoas se debatem tanto com relação a isso? Porque a gente tá refém desse aparelhinho aqui, querido. Puta. A gente acorda e dorme com esse negócio do lado. Minha mãe chama de coleira tecnológica. Porque a gente está preso aqui e a gente está trabalhando de graça para grandes companhias de comunicação e de mídia e de marketing. A gente não ganha nada trabalhando para eles. A gente perde a própria vida, na verdade. Porque você fica... Refém. Refém. De novo. Vamos falar a mesma palavra. A gente fica refém. E não, né? Não vamos fazer isso. Eu não sei se você lembra quando caiu o WhatsApp.
Lembro, foi aquela loucura. Que e ninguém agora, sabia o que fazer. Como vamos nos falar? Meu, que doideira que é cara, isso, bate cara. na porta do seu vizinho e pergunta Deus, se ele tem que açúcar. O cara jogava pedra na janela para me acordar. Isso ainda pode ser feito, Derico. Pode. É isso que eu acho. Olha o que estamos fazendo nós dois aqui hoje. Pode. Conversando longamente sobre a vida. Exato. Isso é perfeito. Isso cabe em 1 minuto de stories, de mensagem. em 15 segundos de não sei o quê. Exatamente. Não! Sabe, ainda há pouco eu vi a Adele dizendo como que a minha música vai caber em 15 segundos de TikTok. Exatamente. Se eu for fazer música para o TikTok, quem vai fazer música para pessoas como eu, falou a Adele? Sim. Como nós. Exato. É isso. Eu li um estudo que diz que as músicas estão perdendo tempo, porque elas têm que se adequar ao streaming, que eram 3h40, passou a ser 3h10, agora é 2h50. Ah, mas isso você lembra quando no rádio, na programação, os programadores também tiravam as grandes introduções? Exato. Então, de novo, é questão de você fazer a sua opção. Você vai se adaptar a essas regras ou você vai tocar a música de 6 minutos do Led Zeppelin? O Bohemian Rhapsody, né? Quando o Queen brigou com o produtor, porque a música Bohemian Rhapsody não ia fazer sucesso porque tinha 6 minutos. Pra você ver, tá aí até hoje. Exatamente. Então, você acha que essa bandeira que se levanta por um ideal seu hoje se perde, não tem força suficiente para você manter o que você imagina, por exemplo? Claro que tem. Eu acredito que tem. O Arnaldo Antunes fez um disco incrível chamado O Real Resiste. Sim. E isso é um mantra. O real resiste. Então, assim... Pode passar gerações, o que é real tem o seu valor e tem o seu espaço. A gente está nesse tempo aqui maluco de internet. A gente acabou de falar de Rainer Maria Rilke. A gente está nesse tempo maluco, a gente acabou de falar de John Coltrane. Exato. Então, e esses caras seguirão aí. O grande desafio da gente que trabalha com comunicação e com música é entender o que ficará do que está sendo sucesso hoje. Né? Porque o sucesso que Beatles fizeram, Paul McCartney fez no momento, foi um sucesso midiático. Sim. Claro que eles repetiram fórmulas, claro que eles fizeram... Sim, né? Claro. Algumas inovações, mas sempre baseado em coisas que já existiam. Exatamente. Né? Então, assim, isso foi década de 60. Década de 70, nós temos esses caras que hoje estão fazendo 80 anos Emerson, e que Lake deixaram... Palmer, o rock progressivo. Exatamente. E as coisas do Brasil. Já sabemos o que ficou dos anos 90. O que vai ficar do século XXI? O que vai ficar dos primeiros anos dos anos 2000? Sim. Né? E claro que a gente vai ter historicamente marcado ali que a Anitta fez esse sucesso todo, Absurdo. que Pablo fez esse sucesso todo. Mas será que vamos lembrar dessas duplas sertanejas que estão hoje enchendo a cara de dinheiro, que são os únicos que fazem show, provavelmente como um fenômeno histórico coletivo. Sim, um case, né? Um case, exatamente. Mas em termos de linha evolutiva do que é a música, de perdurar, sacou? Né? Exatamente. Talvez eles não tenham lugar no tal do livro de capa dourada, né? Não sei, pois é, mas aí entra de novo a nossa formação em história e a nossa responsabilidade em olhar para tudo isso sem preconceito, mas como comunicador. Não, é uma constatação. Eu sei, para mim também, total constatação. Do que eu gosto, eu sei. Sim. Né? Mas com o que eu trabalho. Então, mas por exemplo, você acha coisa. Essa coisa do que eu sei do que eu gosto, mas você acha irresponsabilidade ou é o nosso trabalho como defensores das bandeiras e tal, tentarmos fazer com que as pessoas entendam que o que a gente acha que é certo para nós deveria ser mais bem assimilado pelas pessoas que não entendem isso? Ou a gente ou é uma invasão de privacidade? Não, invasão nenhuma. A gente falou de formação ainda há pouco, né? Sim. Quando você fala de John Coltrane, você fala com propriedade, você estudou, você ouviu, você toca John Coltrane, né? Sim. Então eu acho que o nosso papel enquanto comunicadores, formadores de opinião, né? Porque o jornalista, o comunicador é um formador de opinião, é a gente passar o máximo de conhecimento possível através dos canais que nos dão espaço. São possíveis. Que são possíveis. O que o ouvinte, a parte do ouvinte... Cabe a ele. Cabe a ele. Então, biscoito fino para as massas, como diziam no modernismo. A gente tem que espalhar. A minha tristeza é ver que a gente tem um sistema de
de comunicação, de concessões de empresas de rádio, de dial, não sei o que é muito corrompido desde o princípio. Sim. As nossas... São muito poucos que têm acesso, né? São poucos e fazem um uso muito errado, né? A gente não tem diversidade no dial. A gente não tem uma BBC de Londres, uma Rádio França Internacional, uma rádio como a rádio lá em Portugal. Como era a Rádio USP, como era a Eldorado. Como pode ser a Rádio USP, como a Eldorado é uma rádio comercial, mas a Rádio USP, a Rádio Cultura, que são rádios públicas, ou a Empresa Brasileira de Comunicação, que teve a TVE, a Rádio MEC, a Rádio Nacional de Brasília. A gente tem uma rede de rádios públicas no Brasil. Que poderiam ser mais bem utilizadas. Que são muito resistentes, muitas são resistentes. A Rádio Frei Caneca, por exemplo, em Recife. Resistentes a quê? Resistentes à ocupação político-partidária e político-ideológica dessas concessões. A concessão de rádio, ela está sendo manipulada. A gente corre o dial em São Paulo, que é uma cidade imensa, tem 2, 3 emissoras dedicadas à música brasileira, 100%. Tem 3? 2, 3? Eu achei que tinha uma. Tem a Nova Brasil, tem a Brasil Atual e tem a Rádio Cultura Brasil, que era a Rádio Cultura AM, que agora está na FM estendida. 3, Derico. E olhe lá. Numa cidade como São Paulo. Sim. Aí você corre mais, Rádio Cultura FM, uma dedicada à música clássica e erudita. Sim. E o resto é pop. Pop, rock, música gospel. Muita música. Muita música religiosa e sucessão, né? Ou as rádios que lideram o adulto contemporâneo, rádio flashback. Sim. Se você faz essa mesma varredura numa rádio europeia, você tem 10, 15 rádios de jazz, 10, 15 rádios de creole, 10, 15 rádios só de reggae, 10, 15 rádios só de jazz da década das da big década bands. de 30, só de blues, entendeu? Exatamente. Porque é outra legislação, é outro uso dessa concessão. Tem rádios associativas. São rádios associativas. O conceito de rádio comunitária que a gente tem aqui no Brasil, que são rádios pequenininhas, de pequeno alcance, é o conceito mais próximo da rádio na Europa. Sim. Porque você tem... São pequenas autonomias, né? São pequenas autonomias. Você tem que ter uma representatividade real, entende? Você não usa a comunicação para fazer política partidária. É criminoso. Sim. Aqui é criminoso, mas então, mas você acha que isso ninguém é cultural? Isso vem das capitanias hereditárias? Isso vem do Brasil colônia, sem dúvida nenhuma. A corrupção no Brasil vem da colônia. Náufragos, como é que era aquele livro? Náufragos, bandidos e degradados, né? Eles punham nos navios para cá as pessoas que já não tinham... A escória. O que não tinha que fazer na Europa. Nosso. A Inglaterra não fez isso com os Estados Unidos também? Não levou para lá os mercenários que eram degradados? Os espanhóis não fizeram isso com a parte do lado de lá de Tordesilhas? Sim, eu acho que sim. A questão no Por Brasil... que a gente não andou? Porque eu tenho a impressão que é o tal do determinismo geográfico. A gente tem um país continental, né, Derico? É muito difícil. Então, na verdade, a América do Sul é dividida em 2 pedaços. O pedaço todo espanhol, que é craquelado, e Brasil. E o Brasil, que é craquelado, mas se uniu. Isso não é uma virtude, entre aspas, de Dom Pedro I? Dom Pedro I não fez com que esse país se tornasse o país que foi, unido por a mesma língua, falando a mesma coisa, com um cara a cavalo que ia resolver o problema lá em Natal, ficava 2 anos chegando e voltar. Sim, é um potencial, né, de grandeza. Mas isso é bom ou é ruim? É bom por um lado, e é bom por vários lados, e é ruim por vários outros lados. Seria melhor o Brasil se tornar vários países, não Sergipe ser um país? Uma coisa dessa, sei lá, eu só acho que assim, é muito mais fácil, por exemplo, na Dinamarca, que é um lugar pequenininho. Sim. Você resolver os problemas. Você conseguir que a comunidade se una do que num lugar como o Brasil. São Paulo é maior que a Dinamarca. Então, mas você acha mais fácil administrar o condomínio onde você mora do que Alphaville?
Eu não acho fácil administrar nada, eu sou uma péssima administradora. Eu é por isso que eu As pergunto. pessoas são todas muito, muito diferentes umas das Sim. outras, mas o que eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma questão muito séria, que é isso da corrupção ser uma coisa quase que cotidiana. Mas isso Se não é você se português? lembra, Isso eu não sei, Derico, deve ser. Deve ser. Essa coisa do jeitinho, Sim, né? Ah, não, tem um amigo ali, eu conheço um cara que apaga as minhas multas de trânsito. sim. Então o cara corre a 160 E que se tá tudo dane. certo. Entendeu? Mata umas crianças aí atropeladas, mas tudo bem, tudo um amigo certo. resolve. E normalmente são as pessoas que têm carros grandes, blindados, Sim. porque acham que com eles nada pode vai acontecer. A blindagem do carro blinda a vida dele. Blinda a vida dele. Se você acha que nada vai acontecer com você, e você vota, por exemplo, pensando nisso, você acaba num Brasil como o que a gente está vendo Entendi. hoje. Entendeu? Irresponsável. Irresponsável, não pensa na coletividade, não pensa no outro. São muitos os problemas, né? Pouca saúde, muita Então, saúva. Mas aí voltando, é cultural? Talvez seja, eu acho que sim. Mas a gente não faz parte dessa mesma cultura? A gente faz, mas a gente faz parte de uma Geração? parte, não é geração, a gente teve o privilégio da educação. A educação, infelizmente, nesse país é privilégio. Mas nem todo mundo que é educado, que teve acesso à educação, vive como a gente vive. Tem toda a razão, porque tem a educação que a gente recebe na escola e a E educação que a gente estrutural. recebe estruturalmente, que é família, Sim. que é a questão do seu pai, da sua mãe te passando valores humanitários. Eu não estou falando aqui de valores moralistas. Que tem uma diferença Brutal. gigante. Exato. Eu acho que a gentileza é um grande valor. A empatia é um Sim. grande valor. A Solidariedade, generosidade é um grande valor. Exatamente. Tem uma máxima que é que a sua taça transborde. Isso vem num salmo bíblico. E a partir disso, da sua taça transbordar, por que você quer que a sua taça transborde? Não é para você se esbaldar ali no que está transbordando. É para você dividir, compartilhar. O grande lance daquela mesa é que você está compartilhando. E compartilhar é o grande segredo, entendeu? Tudo, né? Conhecimento, experiência. Tudo. Valores materiais, morais. Amor, entendeu? Compartilha, gente. O amor é a coisa mais fácil de compartilhar. E aonde que se... Então, nunca se teve isso ou aonde que isso se perdeu? Isso se perde na sociedade capitalista patriarcal. A verdade é essa. Mas a gente sempre teve essa sociedade patriarcal. Não, sempre não, meu bem. Sempre não. Isso começou na história feudal, certo? Feudalismo. Não, digo nós. Nós aqui. Nós contemporâneos? No Brasil. Sempre vivemos na sociedade patriarcal, porque a conquista de um outro território já era uma coisa do poder patriarcal. Quem eram os reis? Não eram as rainhas, né? Sim. Então, e por que o rei tinha que casar com uma outra família, mulher do outro reino? E por que tinha que ter filhos homens? Para que os filhos homens cuidassem daquele patrimônio, certo? Para não dividir. E aí isso foi se repetindo desde... Por séculos. Por séculos, e não só por séculos, como também... nas escalas de riqueza, né? Sim. O rei e a rainha, depois o senhor feudal, os suzeranos e vassalos. Os suzeranos e vassalos. Eu acabei de ler ali, acabei ontem à noite, um dos primeiros livros clássicos do Haiti. É a história de um cara, de um haitiano, que vai para Cuba. Eles são camponeses. Ele vai para Cuba trabalhar nos campos de cana-de-açúcar. Mas ele vai como fugitivo? Trabalhador. Aí era uma época em que a escravidão estava naquele momento que uns eram escravos instável. ainda, outros já não eram, mas os não escravizados e os foragidos e os libertos estavam virando camponeses. E ele já é filho de libertos e ele vai para Cuba. Quando ele volta para o Haiti, tá tudo devastado. E tem uma briga entre famílias e ele vai buscar água e ele vai tentar fazer com que as famílias se reúnam de novo para poder dividir essa água. Sim. E ele só consegue isso, cara, olha que coisa mais linda, porque ele convence primeiro as mulheres. Porque é a mulher que vai cuidar da comida, é a mulher que vai vender no mercado aquilo que o homem plantou. Entendeu? Então essa divisão... Então a mulher tem o poder da conciliação?
Tem o poder da conciliação e da manutenção. Da manutenção da paz. Entendeu? E quem está mandando no mundo? Só os homens. Quem que conseguiu primeiro cuidar em que países a pandemia foi melhor cuidada? Nova Zelândia, onde as mulheres apitavam. Né? Alemanha, mesmo que se fosse com a Merkel. Mesmo que fosse com a Merkel. O fato de ela ser mulher, ela é conciliadora. É verdade. Entendeu? É verdade. Porque tem um negócio que é assim, o homem conquista, a mulher cuida. Cuida, Então, isso essencialmente é DNA, não é? Isso não é questão de gênero, não é questão de opção sexual, nada disso. É uma questão de DNA. Você nasce com um corpo receptivo quando você é mulher. E você nasce com um corpo em direção... extrovertido. Exato, entendeu? Essencialmente, claro que há, né? A mulher recebe, o homem jorra, né? Exato. A princípio. A concepção é essa. Exatamente, né? Entendeu? Então, não tem como negar que o DNA, de acolhimento da mulher é completamente diferente da do homem. Diferente. Né? E a gente deseja, né, que o homem entenda que ele também pode ser. Pode ser acolhedor, essa pessoa sem acolhedora. Ser feminino. E sim. E essa coisa, o que aconteceu com a evolução, né, da espécie, do capitalismo, desde a Idade Média, foi essa coisa do conquistar, destruir, da batalha, do vigor. Entendeu? Enquanto as mulheres ficavam esperando... Tirando poucas mulheres que que romperam com isso, né? Sim. Que foram para frente de batalha lá, elas eram mulheres machos, digamos assim. Na visão antiga, né? Mas assim, se você for ver, eu acho que tem... Você me perguntou, né, por que é assim no Brasil? É assim no mundo inteiro. Os Estados Unidos, cara, olha o que eles estão fazendo. A gente fica tentando privilegiar o Brasil, mas não é, né? O mundo passa por isso, né? É o mundo todo. Enfim, né? O planeta tá em colapso. Doente. Tá colapsado. A emergência climática já tá aí. Pois é, cara, as grandes enchentes, gente morrendo... Aquela coisa incontrolável, né, cara? Barragem rompendo, rio morrendo. Essas chuvas loucas, entendeu? Então, mas aí, por exemplo, você fala das grandes catástrofes climáticas. Sim. Mas existem catástrofes civilizatórias, catástrofes intelectuais. Dúvida. Essas catástrofes intelectuais, eu digo, porque a catástrofe climática você vê e fala assim, se eu começar a reciclar lixo, não nós começarmos, eu reciclo lixo há muito tempo, sim, mas assim, as comunidades que não têm isso, aí você fala, cara, todo mundo gostaria de viver uma vida digna, claro, né? Na periferia, nas favelas. Se você entra lá com canalização do esgoto, água potável nas caixas d'água, chão para dormir, teto, uma relação um pouco mais... como é que eu vou dizer, civilizada, com distribuição de gás. Condições sanitárias, condições de limpeza, de saúde. Quem é que não vai querer? Todo mundo, cara. Todo mundo vai querer. Todo mundo quer. Só que aí você fala assim, o Brasil, né, puxando a sardinha pro lado do Brasil, porque a gente é brasileiro, a gente vive aqui. Lógico, a nossa experiência Nossa experiência está aqui. A pobreza dá voto. A pobreza enriquece muita gente, que parece uma dicotomia. Porque a pobreza é massa de manobra, a pobreza é massa de serviço, e há quem prefira manter seus privilégios em detrimento do outro ser humano, entende? Porque assim, porque poucos têm tanto e tantos têm pouco. Exatamente. A pessoa realmente precisa ter 3 carros na garagem? A pessoa realmente precisa ter, sei lá... 150 milhões de dólares na conta. Em Caimã, sacou? Por quê, cara? Divide.
Exatamente. Pô, quanta gente está morando na rua, Derico? Quanta gente está morrendo de frio? De frio. Quanta criança de fome, sem comida? Né? Esse negócio da É campanha do criminoso. agasalho é intermitente. Todo ano você tem campanha do agasalho, todo ano você tem campanha solidária, Criança Esperança. Puxa vida, não dava para ter pensado num negócio mais... Não, né? e outra coisa, isso não vai acabar nunca. Porque sempre vai precisar, não existe uma fórmula de você ter uma... A estrutura mantém esse status quo. É isso que eu estou falando do negócio do patriarcado e do capitalismo. Sim. Porque o capitalismo, ele se alimenta dessa diferença social. Você se alimenta, o cara que vende se alimenta do seu desejo de comprar, certo? Sim. Então, você trabalha com esse desejo e com esse aspiracional de status. O cara não tem dinheiro para comprar comida, mas ele se endivida com o celular. Com o celular. Coisas menores até. Se endivida com um carro, com um tênis. Tênis. Ele mata por um tênis. Exatamente. Entendeu? Porque aquilo significa para ele qualidade de vida. E aí que eu falo que a gente tem esses... Quando você me pergunta se eu estou feliz com a minha vida, porque eu tenho o meu jardim. Sim. Entende? Porque os meus valores são diferentes. Eu não preciso de um carro zero. Eu preciso de um carro que me leve para onde eu preciso ir. Eu preciso de um carro que não consuma gasolina loucamente. Com o preço da gasolina hoje. Exatamente. Eu preciso de um teto que me dê segurança, que me dê tranquilidade. Não precisa ter 550 milhões de metros quadrados. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, isso vai te dar trabalho, né? Você sabe que se você... o exercício na pandemia de muita gente foi limpar a própria casa, né? O desapego, né? E se você é responsável por lavar a roupa que você usa, por arrumar a cama que você dorme, por fazer a comida que você come, você começa a entender que você, primeiro, não precisa de tanta coisa assim, que manter todas essas coisas dá um trabalho danado, louco. E a valorizar aquele dinheiro parco que você paga para fazer esse trabalho imenso que é cuidar da sua casa. Sim. Então eu ouvi muitas conversas malucas, impensáveis, desse tipo de coisa. De mulheres muito ricas que enfrentaram na pandemia, que a maior dificuldade que elas enfrentaram na pandemia foi lavar louça. Uma coisa impensável. Lavar louça, cuidar o tempo todo do seu filho que está em casa. Sim. Como que a sua empregada não vai trabalhar? Sim. Porque a sua empregada não vai pegar uma doença que mata. Lógico. Porque a sua empregada também tem filhos. Porque a sua empregada também tem família. Vi gente que parou de pagar a empregada nesse período, sendo que continuou recebendo do seu trabalho. Isso é a estrutura capitalista patriarcal que destrói uma sociedade. E aí a pressão começa a ferver, né? A gente vê na rua, todo mundo, vem um cara querer limpar o vidro do seu carro. Sim. E você diz, não, querido, desculpa, eu não tenho. Ele quebra o vidro do seu carro. Tá puto. Ele se sente no direito de reagir a essa sua ação. Ele tá puto. É verdade. Entendeu? Ele não tem o que comer. Ele não tem o que dar para os filhos comerem, ele não tem onde dormir. Exatamente. São atitudes para nós incompreensíveis e para ele é incontrolável. É incontrolável. Né? É incontrolável. Imagina a raiva que você... Se você se ponha a tal da empatia, se ponha no lugar desse cara. Você é um homem de 56 anos, o seu filho morreu de Covid porque não teve atendimento no bairro onde você mora. Faltou oxigênio. Sua mulher morreu de frio na calçada, passa um SUV blindado e o cara não quer te dar um dinheiro. R$5. Entendeu? Como assim você não tem R$5? Como assim você não quer que eu limpe o seu vidro e me dá 10 conto aqui para eu comprar um biscoito, cara, um pão? É horrível, é horrível. Agora, caminhando para o fim, você tem uma estrutura de trabalho muito plural. Sim. Né? Você é tentacular, né? Você atinge várias comunidades, vários pensamentos, né? Você é da literatura, você é da música, você é do teatro, você é da comunicação, do rádio. O que te seduz mais, assim? Se é que tem alguma coisa que possa te seduzir mais, ou dentro do rol da lista, se você tem um critério de posicionamento? O que me seduz mais é a comunicação. É poder fazer com que tudo isso que faz parte desse meu rol de paixões, né, eu possa comunicar
E eu acho que o nosso papel de formador de opinião é um papel educador informal, sabe? Então, eu tenho muita paixão pelo microfone, cara, Sim. por poder falar. É uma arma. Quer dizer, arma que eu digo não letal. Não, ela é uma arma poderosa. A palavra tem muito poder. Sim. No princípio era o verbo, certo? Sim. O princípio é o verbo. Sim. Você ganha as pessoas pela palavra. Exato. Você corrompe as pessoas pela palavra. Exatamente. A palavra é a nossa arma principal, sem dúvida nenhuma. Vem do nosso pensamento, né? Vem da nossa intenção, vem do nosso desejo. Então eu acho que a maior paixão para mim, entre todas as atividades que eu tenho, eu acho que tudo conflui para a comunicação. Por isso que eu fiz o podcast durante a quarentena, porque eu não conseguia. Parou o Instrumental Sesc Brasil, o Vozes do Brasil perdeu o sentido para mim. Foi caindo as coisas, As coisas foram caindo, eu falei, eu preciso falar. Eu preciso comunicar, eu preciso que as pessoas saibam como é que eu estou me virando nesse momento, entendeu? Eu preciso compartilhar com as pessoas que a meditação me salvou de um ataque de pânico, sabe? E aí foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Experiências compartilhadas. Experiências compartilhadas. É isso aí. Te amo. Eu também a você, querido. Fiquei muito feliz com a tua vinda aqui. Também foi um prazer. Falou de um monte de coisa muito legal, coisas de essência de vida mesmo. Totalmente. Né? É isso aí. Te amo. Fique bem, saúde e paz, Você muita também, alegria querido. e até muito breve. Muito bom estar aqui.